Hoje a gente recebe o senador Carlos Portinho, do PL do Rio, que, aliás, ia falar com a gente na quinta-feira da semana passada, mas perdeu a voz comemorando o título do Flamengo e precisou adiar, mandou mensagem, certo? Senador, ele é líder do governo Bolsonaro no Senado e já está aqui no telão com a gente. Seja muito bem-vindo, agora recuperado. Totalmente recuperado e pronto para lhe responder, pedindo desculpa mais uma vez pela minha ausência no último dia. A nação flamenguista com certeza entende o senhor. Senador, já são quase 2 dias desde o atentado de Roberto Jefferson. É um episódio que segue repercutindo. Como líder do governo no Senado, eu queria a avaliação do senhor do impacto disso na campanha do presidente Bolsonaro, que tenta se afastar ali da figura de Roberto Jefferson, mas a gente sabe que é difícil fazer essa desvinculação e a gente está a 5 dias do segundo turno. Olha, Cecília, com todo respeito, o que houve foi uma grande arapuca, né? O senador Randolph pede a prisão por crime de opinião, por palavras realmente absolutamente lamentáveis, indesejadas, impróprias, mas a opinião do deputado Roberto Jefferson ao ministro Alexandre de Moraes, que determina a sua prisão. Eu não tenho dúvida que o desfecho que se esperava era o Roberto Jefferson saindo preso, né? E, quem sabe, o que eles queriam era um presidente defendendo. A reação do Roberto Jefferson não pode ser admitida em lugar nenhum do mundo, né? Porque quem atira na polícia é criminoso. E o presidente imediatamente, bate-pronto, se posicionou dessa forma, como não poderia ser diferente. Infelizmente, Cecília, a gente está vendo diversas agressões, violência nesse período eleitoral, né, por atos próprios de indivíduos, né, que devem responder pelos seus atos. Não é possível querer associar ao presidente, ou a mim, ou qualquer pessoa do núcleo da campanha do presidente, um ato pessoal, individual, próprio. Nem seria justo nem correto. Seria uma grande covardia fazer isso, né? O próprio presidente Lula, ele tem diversos apoiadores no seu núcleo. Muitos foram presos por corrupção, muitos foram presos por desvio de dinheiro público, né? E aqueles, sim, que integraram o governo do presidente Lula, estão associados naturalmente a ele. Agora, nunca foi o caso do Roberto Jefferson, que no máximo um apoiador, com todo respeito, é como eu penso. Oi, líder. Marina aqui de Brasília, bom dia. O que eu queria saber é que a gente sabe que a campanha do ex-presidente Lula já está usando esse episódio do Roberto Jefferson para questionar uma bandeira que sempre foi a bandeira do presidente Bolsonaro desde 2018, essa questão do armamento, de liberar ou facilitar o acesso a armas e munições. E isso está sendo usado como mais um episódio do ódio, da raiva, da violência política. Nessa reta final, em que o presidente Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas, buscando pessoas que gostam de um tom mais moderado, isso atrapalha demais a campanha nesse momento? Já foi revelado que o ex-deputado Roberto Jefferson, ele já não possuía mais a licença para o uso de arma, né, ou para o porte de arma. Isso iguala ele a qualquer traficante nesse assunto, né, das favelas do Rio de Janeiro, que estão tomadas de arma e por pessoas que não são CACs, por pessoas que não passaram pelo processo de registro de uma arma de modo legal, né? Então, nunca foi o que defendeu o presidente que pessoas sem aptidão, sem passar por um processo, pudessem ter armas. Isso nunca foi defendido pelo presidente. O que é defendido é que pessoas treinadas, né, que façam curso, que passam o exame psicotécnico e que tenham o seu registro, endereço certo, número de armas, possam ter suas armas em casa, fazendeiros, para defender suas propriedades principalmente. Acho que a situação do Roberto Jefferson, a partir do momento em que ele não tinha licença para ter a arma, se equivale nesse aspecto a qualquer traficante, qualquer milícia que possui armamento em casa sem licença. Isso nunca foi defendido pelo presidente. Senador, eu queria conversar com o senhor com relação ao orçamento secreto, porque o presidente Bolsonaro disse em entrevista ontem que, se for reeleito, ele pode negociar a extinção desse orçamento secreto. Que avaliação o senhor faz sobre essa fala? Olha, o orçamento secreto nunca foi, com todo respeito, posso falar aqui do Senado, um instrumento do governo. Eu, como líder do governo, nunca precisei usar barganha
para conseguir voto. Aqui a gente muda o voto é no gogó, na articulação política, né? Assim é no Senado. O presidente sempre se colocou contra o orçamento secreto, ele vetou. Inclusive aqui, Cecília, eu estava conversando com o senador Roberto Rocha, eu cheguei aqui em 2020, né? Em 2019, o senador Roberto Rocha já havia protocolado uma CPI contra o orçamento secreto. Não há uma assinatura da oposição nessa CPI, não há uma assinatura do PT nessa CPI. O orçamento secreto ele é um instrumento para as presidências de Câmara e Senado. Ele não é um instrumento do governo. Eu recebi aqui recentemente um secretário, né, de um ministério pedindo orçamento, porque o governo federal ele é prejudicado pelo orçamento secreto. Eu mesmo, na última reunião de líderes, eu me expressei claramente de que os 19 bi do orçamento dito secreto das emendas de relator, pelo menos metade deveria ir para o pagamento do piso da enfermagem. Eu e diversos líderes cogitamos isso e sugerimos isso. O orçamento secreto é um instrumento do orçamento e quem é o responsável aqui no Senado pelo orçamento é o senador Marcelo Castro, do MDB, da senadora Simone Tebet, inclusive, e é ele que conduz o nosso orçamento. Eu sou contra, acho que é muito dinheiro. É importante quando ele chega na ponta, quando o parlamentar indica e quando há transparência. Todas as minhas emendas individuais, impositivas, orçamento de RP9, de bancada, estão todas no meu site desde o meu primeiro dia do mandato. Para onde vai, assim que há o pagamento, ela é colocada no site. Exatamente porque eu acho que a gente tem que ter transparência. O governo, o executivo, ele está capturado por esse orçamento de RP9 do relator, que é um instrumento do relator do orçamento, relator que é do MDB, senador Marcelo Castro. Líder, há muitas críticas em relação à forma como o presidente Bolsonaro está usando a máquina pública, né, para poder conquistar votos. Por exemplo, antecipando o calendário do Auxílio Brasil, prometendo 13º para mulheres que recebem Auxílio Brasil também. Como é que se vê a pesquisa de intenção de voto dizendo que o ex-presidente Lula ainda tem a preferência, mesmo assim, da população mais pobre? A campanha errou em algum momento? Não, de forma alguma. O presidente ele exerce seu mandato durante seus 4 anos de mandato. A gente ainda está no exercício do 4º e último ano do mandato do presidente. O país ele não para por conta das eleições. As medidas que são necessárias devem ser adotadas sim. E a gente se aproxima do final do ano, do momento do pagamento de 13º, né? E isso tem relação direta com as medidas que o governo está tomando, não só com relação ao Auxílio Brasil, mas diversas outras. Nós temos votado aqui medidas provisórias no Senado que não foram editadas ontem, foram editadas há 90 dias atrás, e a gente tem que entender que ele é o presidente da República, embora também seja candidato, né? Talvez se a gente possa discutir para o futuro se é necessária a licença do candidato quando ele vai concorrer, como já houve no passado, ou até mesmo a questão da reeleição, mas impedir que o presidente não tome as medidas que seriam de rotinas necessárias nesse momento do ano, de final do ano, né? Eu confesso que eu discordo, porque a vida do brasileiro não para por causa das eleições. Senador Carlos Portinho, lhe agradeço a participação aqui conosco no Em Ponto. Um bom dia. Muito obrigado, Cecília. Bom dia, Maria.